Então, em nome de Jesus, a gente vai hoje falar a respeito de todas as coisas que acontecem nas igrejas. O Pedro, né, o apóstolo Pedro, recebeu do Espírito Santo para a gente crescer na fé, para a gente ser atento realmente é sempre a justiça da palavra, né? E não se deixar levar por tantas coisas erradas, né, que a gente tem hoje, que as pessoas querem fazer passar como se fosse a justiça de Deus. E a gente tem que insistir nisso porque ele estava insistindo nisso desde aquela época. Porque se a gente não insiste nisso, a gente vai se desviar. Isso aqui é terrível. Porque é sempre falam isso, mas não tem como. A gente sai na rua, é coisa errada. Tem gente falando com a gente, não bate com a palavra. Não é? Muitas vezes as pessoas falam, não, porque Deus é assim, assim. Isso não tem nada a ver com a palavra. Nada a ver, é muito difícil encontrar alguém. Eu vejo agora, eu dei um cabrito, então um rapaz também. É. Entendeu? Então é complicado, porque Deus parece que uma coisa abstrata. Então vamos ler em 2 Pedro. Eu vou passar todo o livro de Pedro II, mas tirando uns pedacinhos, resumindo, na verdade, os 3 capítulos. Eu não vou ler tudo dos 3 capítulos, para a gente poder. São curtos, mas eu vou ler o que o Senhor me colocou no coração. Entendeu? Então vamos começar no versículo 1, então. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que compartilham nossa preciosa fé, concedido por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça, recebida do Senhor, e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É maravilhoso como ele fala, que ele quer que a gente tenha sempre mais o entendimento, hein? Crescimento na fé, eu tenho um subtítulo aqui. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e experiência. Então, ele nos concede tudo. Não há nada que falte, a gente pode falar, eu não entendi. Porque ele fala que ele nos concede tudo para o entendimento, para nosso crescimento. Para uma vida de devoção pelo conhecimento completo. Então, não é isso de falar, não, porque eu não entendi. Se a gente tem essa relação com Deus, ele nos concede. São elas que permitem a vocês de participar da natureza divina, porque vem do Senhor, não é por nossos esforços. Se ele não nos concede, a gente não vai poder participar. E escapar da corrupção do mundo. A gente vive nesse mundo, nessa corrupção, causado pelos desejos humanos. A gente está no corpo humano. Então, a gente precisa receber realmente essa plenitude, esse conhecimento completo, que é pleno. Senão a gente não poderia fazer a diferença entre as coisas do mundo e as coisas do Senhor. Diante de tudo isso, então, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E não falou, diante de tudo isso, vocês não têm nada para fazer, porque vocês já receberam o conhecimento completo. Não, mesmo assim a gente tem que se esforçar. Então é por isso que estou voltando a pregar esse tipo de coisa, porque a gente tem que se esforçar, sempre tocar na mesma tecla, hein? Que é essa tecla de não se afastar, de não ouvir o mundo, mas sempre corresponder às promessas que estão na palavra. Acrescente na fé a excelência moral e a excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Foi maravilhoso, né, tudo isso. São todos atributos que vêm realmente do Senhor e do Espírito Santo. Hein?
quanto mais crescer nessas coisas, na fraternidade, no amor, no domínio próprio, na perseverança, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente não participa dessas coisas, a gente não vai poder crescer. Muitas vezes a gente pensa que nós crescemos por nós. Não, tem que seguir para poder crescer. Tem que ter a excelência moral, tem que ter o conhecimento, tem que ter o domínio próprio, tem que ter a perseverança. É aí, quanto mais crescem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, ou aqueles que só vão rapidinho assim para a igreja, depois a semana inteira não fazem, não se desenvolvem. Ou aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Se esquece da cruz, do sacrifício de Cristo. É isso que o cristão, ele sempre tem que enxergar toda a palavra e todas as suas ações correlacionadas ao sacrifício da cruz. Se a gente não enxergar a cruz em tudo, a cruz é a graça. A gente vai querer fazer as coisas por nós mesmos. Quando ele fala, quanto mais crescermos nessas coisas, então a gente vai querer fazer obras para crescer. E não são obras, é a justiça da palavra. Entendeu? Por isso, irmãos, trabalham ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Quando ele fala que a gente está entre os que foram chamados e escolhidos, porque todos foram chamados, não é? Uhum. E poucos foram escolhidos, por quê? Porque poucos atenderam o chamado. Então não tem como Deus escolher eles se não atende o chamado, não é? Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Que maravilha. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. E daqui, eu já vou passar para o capítulo 2, continuando 2, versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Porque a gente sabe que houve muitos falsos profetas, né? No tempo do Antigo Testamento. Tem Balaão, tem cheio de coisas erradas, né? Agora, então, também surgirão falsos mestres. E não está falando de profeta, hein? Está falando de gente que ensina um evangelho paralelo, falso. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Ele está bem enfático, hein, nas palavras. Não está falando, eles vão desviar um pouquinho, não. Eles ensinarão astutamente, quer dizer, com esperteza, hein? Heresias, realmente coisa errada, destrutivas. Quem os segue vão ser destruídas. Vai destruí-los. E até negarão o mestre que os resgatou. Porque vão começar a seguir um pastor. Aí tudo pela fala dele, e não pela cruz. Por isso que eu estou falando que é importante para o cristão sempre enxergar a cruz, o sacrifício, em tudo. E nunca um homem, nunca um livro, é a cruz, é a obra da graça. Porque o mestre que os resgatou, é a cruz que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Isso aqui é terrível, né? Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. A imoralidade não quer dizer coisas. A gente tem essa coisa de imoralidade, questão sexual, né? Mas a imoralidade é aceitar propina, é aceitar tudo, qualquer coisa errada. É pensar que Deus vai nos dar coisas materiais, quando Ele nunca fala disso. Né? Isso é imoral. Eles ensinarão assim. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa desses mestres, eu não vou citar nomes, mas a gente vem na mente muita gente, né? Que a gente vê por aí. E por causa deles, o caminho da verdade, da palavra, será difamado.
Porque difamando mesmo. Porque eles não ficam na palavra, eles inventam coisas. Então eles estão difamando a verdade. Em sua ganância, porque eles que dinheiro é muita gente, inventaram mentiras astutas, espertas, para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo. E sua destruição não tardará. Porque para Deus, um dia, 1000 anos é um dia. Então, para eles, nada vai tardar. Entendeu? Você queria mais um? Pois Deus não poupou nem os anjos, hein, que, que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Aqui eu tenho que relevar o inferno que ele fala aqui. A gente confunde o inferno com... Na verdade, esse inferno aqui seriam trevas, né? Porque o Satanás está em trevas, vem das trevas. As pessoas no juízo que não seguiram a Cristo, eles não vão para as trevas, eles vão para o inferno. Porque o inferno, as trevas foram criadas. O inferno, como a gente fala, ainda não existe, porque ninguém foi jogado lá. Mas, na verdade, o inferno vai ser esse lago de enxofre, de ranger de dentes, de dor, eterno, hein? Aqui o inferno são trevas, onde eles são amarrados, vão ser soltos. Eles estão ali, esses demônios, tudo. Eles não estão no lago de enxofre, certo? Pois Deus não poupou nem os ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé. O mundo antigo é tudo que aconteceu entre Adão e Noé. Eu tinha falado da outra vez que 2 foram se converteram, né? Que foi realmente que seguiu entre Adão e Noé, foi o Enoque e o Noé. Só que, claro que junto com Noé, a gente vai ver aqui, como Noé se converteu, na verdade, acreditou, ele pôde salvar toda a família dele também. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça. E 7 pessoas da sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Hein? Foram os 3 filhos dele, as 3 esposas dos filhos, a esposa dele e o Noé. São 8 pessoas no total, como Noé. Mas 7 foram Noé. Mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza. Aqui, na verdade, eu vou pular. Aqui ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Eu queria pular essa parte, para não prolongar aqui. Não, vamos então direto. Mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em monte de cinza, como um exemplo do que acontecerá aos perversos. É um exemplo do que vai acontecer para quem não segue. Hein? Em contrapartida, resgatou-lo, tirando-o de Sodoma, para ser ele um homem justo, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Você vê que a gente pode estar na pior situação, no meio das piores pessoas, mas Deus nos resgata. Ele resgatou. Realmente ele olha para a gente. Se Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Então, quem fala? Tem muita gente que fala, não, o Deus está te provando. Não, as provações não são de Deus, aqui está bem claro. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações. Porque ele provaria e nos resgataria das próprias provações que ele está nos impondo. Não faz sentido, hein? Então, as provações, Deus não precisa nos provar. Ele conhece nosso coração. Para que ele vai provar? Nos provar? Não. Entendeu? Então, é o mesmo, ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade, que são todos esses novos falsos mestres.
Eles têm a coisa distorcida, um coração distorcido, desprezam a autoridade de Deus. Eles querem impor a própria autoridade deles, desprezando o que a justiça de Deus está pedindo. Tais indivíduos são orgulhosos, arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Isso aqui acontece muito também. Começa a pisotear, a cantar, a rodar, e fala, não, Satanás, a gente faz isso, anjo, sei lá de quê, você não pode. Claro que pode. A gente é protegido, mas a gente não tem que mandar no mundo espiritual. Não é? A gente pode pedir a proteção, a gente pode pedir cheio de coisa. Agora, não pode mandar, fala, não, eu estou te massacrando debaixo da autoridade, com a autoridade do Senhor. Ninguém deveria fazer isso. Não faz sentido. O mundo espiritual das trevas existe, é pronto. Não somos nós que vamos tirar esse mundo do além. Então, vou reler. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia. Entendeu? Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidos pelo instinto que nascem para apanhar e morrer. Irracional é como um animal. A gente vê bem nesse contexto aqui que os animais, a gente não pode tratar um animal igual a gente. Ele faz bem a diferença, o Senhor. Ele fala até que esses seres humanos são comparados a animais irracionais, que vão morrer. Que nascem para apanhar e morrer, animais. Eles também. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam. E como animais serão destruídos. Então, a gente não vai começar a tratar um animal como um ser humano. Está virando isso. A gente toma cadeia. Eles dão cadeia, às vezes, para pessoas que estão, sei lá, tratando um animal, matando ele para comer. Isso aqui. E agora está tendo os pais de pet, né? Tá no cachorro, as pessoas não querem ter filho e o cachorro é como se agora o cachorro está virando filho de pai de pet. Então, isso aqui é irracionalidade completa. Entendeu? Eu amo meus cachorros. Não, mas é diferente. Você não trata eles como os humanos, né? Não está falando que você também vai tratar os bichos mal, né? Mas... Agora eu estou criando coelho para comer. Você está criando? Não, agora não, mas já criei. Você comeu o que eu te dei? Sim, a gente fez. Aí, eu tinha muita carne nesse coelho, né? Eu achava que ele estava magro. Estava não. Mas vamos todos estar aqui. Mas é verdade, é muito bom comer. Nada sabem sobre aqueles que eles insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha, uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer, essa aqui é verdade, tendo prazer em enganá-los enquanto participam da sua perfeição. E isso é bem claro e nítido. Você vê algumas congregações, igrejas, que enganam de propósito. A gente estava falando antes do culto, será que eles sabem? Sabem, porque ninguém fala da palavra por anos sem saber. O próprio Espírito Santo, inicialmente, ele vai falar, não, esse está errado, isso aqui está certo. Ele vai dar esse conhecimento. Né? Então é lógico que eles sabem. Então eles gostam de enganar, é um vício. Já não são mais de Deus, são realmente de Satanás. Eles estão se deixando dominar pelos demônios, né? Pelos desejos. Porque ele fala aqui depois, cometem um adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Realmente é verdade, eles têm um desejo insaciável de pecar. Que passarinho, mais barulho, hein? Então, seduzem os instáveis. Como que a gente se torna instável? Quando a gente não conhece a palavra. A gente vai no vento, se curva de um lado, se curva do outro, vai como a onda do mar, em relação a cada fala de cada um. Então, seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância, não na justiça. Vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal, por amaldiçoar Israel, né, na época.
Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, que ele era profeta, hein? Em sua loucura, quando uma jumenta que não fala o repreender com voz humana. E quando... quem era o rei que tinha pedido de a maldição? O Balac, como que ele chamava? Acho que era... acho que era o Balac que tinha pedido para amaldiçoar. Aí ele não conseguiu amaldiçoar, por causa que a jumenta o repreendeu. Mas hoje, infelizmente, não tem mais jumento repreendendo as pessoas que estão saindo que estão realmente amaldiçoando praticamente todos os fiéis, contando inverdades, né? Estão levando eles para o abismo. Eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento. Eles estão condenados a mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua própria grandeza imaginária, que não é bíblica, e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Esses desejos carnais distorcidos são casas, são carros, são riquezas. Não são esses desejos. Tudo isso é carne. Não é porque tem realmente que tirar esse negócio de pecado sexual quando é carne. São desejos distorcidos que Deus nunca prometeu, mas que esses falsos mestres atraem as pessoas com esses desejos que não existem, com todo tipo de vida promissor no mundo, hein? Pois cada um é escravo daquele que o controla. Então eles viram escravo dessas coisas. Se eles não são abençoados com bens, então eles acham que Deus não está presente. Não, desculpa. Carnais distorcidos a fim de atrair e escapar de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar quer dizer complique, se deixa misturar, né? Emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-o e rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo, quer dizer, escolhido. Por quê? Porque se ele não teria conhecido, ele teria a desculpa da inocência, da ignorância, mas lá não tem. Ele soube e foi. E como todos esses falsos mestres, eles sabem. Neles se confirma os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Isso ele está confirmando aqui que eles sabem, senão não voltaria. Vocês não sabem, não, né? Agora ele está voltando para o vômito dele, para a vida antiga dele. E vamos passar então diretamente no 3:8. Logo, amados, versículo 8 do capítulo 3. Logo, amados, não se esquecem disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente. Por quê? Por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependem. Ou como aquele, de novo, com o filho, que ninguém é escolhido para ser destruído. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependem. O problema é que tem uns que não se arrependem, não podem ser escolhidos. Contudo, o dia do Senhor, quando ele virá, para pegar a sua igreja, virá com um ladrão. Os seus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Isso já é a Nova Jerusalém, né? Depois, na verdade, já é depois do juízo. É para o juízo. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Será que ela é? Será que a gente dá esse exemplo? Esperando o dia de Deus,
e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os seus elementos se derreterão nas chamas. Então, é importante ver, a gente às vezes para nessas coisas, porque não vai ter tempo de fugir, olhar para trás, né? Vai ser bom que não seja um sábado, né? Todas essas coisas de Mateus. Mas isso, primeiramente, é mais para os judeus, e a gente tem que se atentar a isso. Não há muitos sinais, Sim. não é? Porque a gente tem que estar pronto. Então, se a gente precisa de sinais para se aprontar, então, os sinais não vão mudar nada na nossa vida. A gente está pronto. Porque a gente não sabe quando vai ser. Sim. Né? Então, a gente tem que estar pronto, é pronto. Vocês já me contêm, né? Visto, portanto, o 11, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Então, vamos viver de uma maneira justa e certa todos os dias, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Pronto. Nesse dia, ele incendiará os seus e os elementos se derreterão como nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperem, que a gente está fazendo agora, que essas coisas acontecem, esforçam-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. É por isso que a gente tem insistido sempre. Enquanto a gente espera, a gente não vai se deixar desviar. Vamos tentar de viver uma vida sem briga, pacífica, pura, justa, ensinando nossos filhos a maneira correta. Isso é sem culpa aos olhos do Senhor. É que o Senhor, que a gente não pode falar, será, Senhor, vixe? Ou quando a gente viu que a gente errou, já se arrependendo, e pedindo perdão. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Às vezes a gente não quer, a gente quer que o Senhor volte para a gente, mas às vezes tem muita gente que são desviados hoje, ou que estão ouvindo falsos mestres, que vão ter a possibilidade ainda de mudar. Né? Por causa de quê? Por causa da paciência do Senhor, que permite a essas pessoas sejam salvas. E não é por nosso mérito. Não é porque a gente vai querer que tal seja salvo. É o Senhor. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. É verdade, em todas as suas cartas ele trata dessas questões. E alguns de seus comentários são difíceis de entender. E os ignorantes, que não têm o conhecimento da palavra, e os instáveis, que não lêem a palavra, distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. E a gente viu em Romanos, como é difícil entender. Eu estava falando que é quase filosófico, né? Quando o Paulo fala, mas por quê? Será porque Deus pôs a lei assim? Será que então ela não é mais válida? Não é fácil, é fácil de distorcer. Como resultado, eles próprios serão destruídos, porque eles pegam justamente essas partes mais difíceis e estão distorcendo eles ao seu favor, né? Amados, vocês já sabem dessas coisas, e é verdade, porque a gente está lendo só a palavra, a gente sabe todas essas coisas. Portanto, estejam atentos a fim que não sejam levados pelos erros. É muito mais fácil para a gente não ser levado pelos erros, né? É só não ser teimoso. A gente, às vezes, quer realmente fazer o que a nossa carne quer. É eu mesmo que quero. Você fala, não, agora eu vou fazer, eu vou comprar, vai ser bom. Mas, no fundo, isso aqui é coisa inútil. Vai ser bom para ninguém. É só para mim. Assim a gente tem que pensar. Estejam atentos a fim que não sejam levados pelos erros desses perversos, que às vezes falam que uma coisa seria boa e não, e percam a sua firmeza. Antes crescem na graça, na graça, na cruz, no sacrifício de Jesus, e no conhecimento do nosso Senhor, sabendo por que o Senhor se sacrificou, né, pela gente. E Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a ti, Senhor. A ti toda a glória. Senhor, eu te agradeço por escuto, porque o Senhor